Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Hoje vamos atender uma solicitação que foi feita no canal para a gente dar uma analisada, em particular no resultado da Irani. A Irani divulgou os resultados para o primeiro trimestre de 2023 no dia de hoje, dia 2 de maio de 2023. Mais abaixo eu coloquei uma pergunta: será que ninguém está vendo isso? Porque eu entendo que às vezes, na busca de cliques, muitos influenciadores eles acabam colocando essas clickbait para chamar atenção justamente para ganhar a audiência. Então, é, não existe, quando os projetos estão abertos, algo que ninguém esteja vendo. A maioria das pessoas, principalmente aqueles que trabalham com análise de uma forma séria, eles conseguem verificar o que está acontecendo com a empresa e quais as perspectivas que a gente pode colocar sobre a empresa para o futuro. No dia de hoje, eu vou atender essa solicitação aqui feita pelo Pregão AGF. E ele pede o seguinte: ó, faz um vídeo falando da RANI 3, que é a Irani. Será que nesse momento, né? Então ele faz essa pergunta, é um ponto de entrada? Vamos dar uma olhada aí no que a gente pode perceber em relação aos resultados da Irani. Antes de continuar, eu quero dizer que vou fazer um vídeo específico sobre essa medida provisória chamada Medida Provisória 1171. Ela é do dia 30 de abril de 2023. Isso aqui é muito importante para você que tem investimentos e faz transferências para o exterior ou tem investimentos no exterior. Voltando aqui para a Irani, então toda essa apresentação vai ser baseada no release de resultados da companhia, aquilo que é entregue à imprensa para o primeiro trimestre de 2023. Eu também vou me utilizar aqui da apresentação que foi feita no dia de hoje por conta da teleconferência de resultados e aquele documento que eu particularmente mais gosto, que são as informações trimestrais com base no IFRS, aqui no caso da Irani para o primeiro trimestre de 2023. E já como de costume, a gente já começa a mostrar algumas coisas aqui. Toda vez que você se deparar com esse documento, algo interessante de você fazer é ir direto no balanço patrimonial. A gente já tem nós temos um vídeo aqui no canal onde nós mostramos o que é o balanço patrimonial e a importância que ele tem para você coletar muitas informações aqui deste documento. Veja que aqui tem a demonstração financeira, as individuais, mas nós não queremos as individuais, nós queremos as consolidadas. Então você olha aqui nas consolidadas, na parte do passivo, veja que aqui embaixo tem o patrimônio, tem duas informações interessantes. A primeira delas está aqui, ó, patrimônio consolidado da companhia, 1 bilhão 184 milhões para o fechamento do primeiro trimestre de 2023, enquanto que no fechamento do ano passado estava em 1,1 bi aproximadamente. E veja que você tem aqui ainda uma informação interessante, ó, que é o lucro líquido desse período só do primeiro trimestre. 85,6, aqui ele não está ajustado, depois nós vamos pegar como é que ele ficou de fato. Informação essa que nós vamos encontrar aqui na página 20 da ITR. Veja que de cara aqui a gente consegue pegar informações aqui relativas à receita líquida de vendas da companhia e também como ficou o lucro líquido. Veja, quase 83 milhões de lucro líquido no primeiro trimestre de 2022. Esses dados que já vêm aqui mostrados para nós de uma maneira fácil na apresentação por conta da teleconferência de resultados. Então nós temos a receita operacional, assim como o lucro líquido. Tem outras informações interessantes, como o EBITDA ajustado da companhia e o total de investimentos. E aqui eu chamo a atenção para esta plataforma aqui, plataforma Gaia, porque aqui você vai entender o que é o projeto da Irani. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui para as nossas informações, de forma que a gente possa construir lá no final a nossa tabela de resultados. Então você vai ter aqui a evolução da receita líquida, você vai ter a evolução do EBITDA ajustado. Aqui está comparando o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. Todos eles vão aparecer a mesma coisa. E também como é que estava em relação ao trimestre anterior, quadro trimestre de 2021.
2022. Isso aí serve tanto para a receita líquida, EBITDA ajustado e também para o lucro líquido. Você vai ver também aqui como é que se comportou a companhia do ponto de vista da evolução do seu negócio. Então você vai encontrar aqui, neste caso específico, no segmento de embalagens sustentáveis do papelão ondulado. Aquele papelão que tem dois e no meio tem um atravessado ali para fazer as caixas, né? Então você vai ver aqui, ó, que em relação ao trimestre anterior cai, mas sobe 2% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Algo semelhante aconteceu aqui, isso aqui está em toneladas e também isso reflete aqui quando se dá em metragem quadrada. Também números bastante parecidos. As vendas do ondulado, elas caem 4% em relação ao trimestre anterior, mas sobe aqui 10,7%. Isso aqui, essas vendas, quando estamos falando do ponto de vista de toneladas. Na metragem quadrada, cresce 6% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e cai 4,3% em relação ao trimestre passado. Interessante você olhar aqui os preços médios em toneladas, essa redução de 3,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. A companhia, na apresentação, ela faz toda uma explicação em função exatamente assim do pós-Covid, mas a questão da guerra no leste europeu, o quanto isso foi colocado em estoque num primeiro momento, até pela ausência de consumo, e depois como isso aí veio para o mercado, fazendo reduzir principalmente nas suas margens. Outro segmento da companhia, que é justamente as embalagens sustentáveis de papel. Veja que tem dois tipos, né? Tem as flexíveis e as rígidas. Aqui você tem as vendas totais. As vendas totais cai 6,5% em relação ao primeiro trimestre de 2022 e também em relação ao final do ano passado, o quarto trimestre de 2022. Por outro lado, se você for olhar aqui nos flexíveis, veja que cresce 14% em relação ao primeiro trimestre de 2022, mas as rígidas, que ela tem uma representatividade mais significativa no negócio da companhia, cai aí 8% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Também é importante ficar aqui de olho no preço das aparas, preço líquido. Veja que aqui tem como o mercado todo se comportou. A Angut faz estatísticas sobre a questão do papel no Brasil. Então aqui a gente tem a Angut e tem a Irani. É como se a gente comparasse a Irani com o restante do mercado. Então, a propósito, as aparas são aqueles cortes que são feitos no papel e depois eles servem para outros fins de reaproveitamento. Então veja que o mercado no todo caiu aqui. Aqui nós estamos falando em preço líquido, 15,1%. Irani caiu mais, 15,8%. No entanto, isso quando comparado com o primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023. No entanto, comparado ao trimestre anterior, quarto trimestre de 2022, o mercado como um todo cai 11,8% e Irani cai menos, 10,5%. Ainda nas aparas, o preço CIF das aparas, veja que apresentou uma queda total aqui de 12,4%. O preço CIF é quando a gente está se referindo a custo, seguro e frete. Então você vai encontrar aqui o total, nesta parte aqui, 12,4%, quando comparado com o primeiro trimestre de 2022. Se comparado com o trimestre anterior, uma queda de 8,7%. E para finalizar aqui, veja no segmento de resinas, breu e terebintina, veja que o preço médio da terebintina caiu 35,4%. Na apresentação tem toda uma explicação sobre a questão da resina, que é esse último segmento que nós vamos dar uma olhada aqui. Se você quiser se aprofundar mais, dê uma olhada lá, eu recomendo na apresentação de resultados da companhia. Sobre o endividamento, a dívida líquida da companhia ela vai a 1,3 bi, ela tem um leve crescimento, mas é interessante ver aqui que a companhia tem um caixa de 1 bi e 33 milhões. Ou seja, o endividamento aqui da companhia, considerando o EBITDA que nós vimos logo ali, que é com relação à dívida líquida da companhia, de apenas 800 milhões, veja que ela tem um endividamento aqui de 1,5, é um endividamento muito baixo. O custo médio dessa dívida, 13,8 ao ano, está acima da nossa taxa Selic. Veja que às vezes a taxa Selic não é tão influente dentro do contexto local como a gente imagina, mas é importante aqui que a gente veja que essa dívida toda, 98% ela está em moeda nacional
e no curto prazo 13% da companhia. Eu vejo aí com um endividamento razoavelmente tranquilo, principalmente considerando o longo prazo e considerando também que a companhia ela possui no seu caixa. Outro aspecto bastante interessante na Irani é sobre o retorno, em relação ao retorno sobre o capital investido. Veja aqui, eu vou fazer um corte aqui para você. Do terceiro trimestre de 2021 até o primeiro trimestre de 2023. Isso aqui é bastante interessante porque nós estamos aí praticamente no horizonte de 1 ano e meio. Então veja que neste período todo, o retorno sobre o capital investido ele não reduz aqui dos 22%. E veja que enquanto o percentual aqui investido ele fica aqui nos 9,1%, que é o custo médio da dívida, este valor aqui que nós estamos marcando com esse azul mais claro, o retorno aqui ele vai em 22,8%. Ele veio aqui, tem uma queda, não é muito significativa, é só para mostrar que existe uma queda suave aqui. De qualquer forma, este distanciamento, que é o que interessa, mostra aí que a companhia ela tem obtido um retorno significativo para o capital que ela investe em função do custo da sua dívida. Outro aspecto interessante é esse programa de recompra de ações, onde a companhia já atingiu 44,77%. Ela tem até o limite aqui de 9,8 milhões. Ela não precisa chegar lá, mas o importante é que ela já chegou na metade e isso começa a vigorar aqui a partir de agosto de 2022. Esse programa de compra de ações, e com isso você veja que a companhia primeiro que essas ações elas vão para a tesouraria, então elas não são remuneradas, significa que o acionista acaba recebendo mais em função das ações possuídas, e outro aspecto é que tira também a volatilidade sobre o preço e também uma eventual pressão por decorrência de aluguel de ações. Também do ponto de vista de pagamento de proventos, veja que a companhia, considerando aqui, nós vamos dar uma olhada melhor sobre isso, nesse pagamento de proventos, mas aqui só para a gente saber aqui que ela tem um período aqui, normalmente acontece no segundo trimestre de 2022, onde ela faz um pagamento um pouco maior. Depois ela fica aqui em torno desses 10 centavos e a companhia ela faz aqui referência, né, de um dividend yield de 9,75%. Nós vamos ter que dar uma olhada nisso para ver como fica de fato quando nós colocarmos esses dados dentro da nossa tabela de indicadores. Outro aspecto que eu pelo menos chamo a atenção para você conhecer a companhia do ponto de vista de projeto, veja, essa chamada plataforma Gaia, que é onde você vai entender aqui como é que é o projeto da companhia. Tem expansão de recuperação de químicos. A companhia também trabalha com a questão do seu sistema de repotencialização. Existem dois aqui, né? Veja, tem o Cristo Rei São Luís. No caso aqui, a repotencialização Cristo Rei, a gente pode dar uma olhada aqui e ver o que isso representa do ponto de vista de projeto da companhia, né? Você vai olhar aqui, ó, bem nesse canto aqui, a gente consegue enxergar mais ou menos, bem aqui nesse cantinho. Deixa eu marcar para você ver. A gente está tratando aqui de uma pequena central hidrelétrica. Deixa eu voltar para cá, para a gente não perder o foco aqui. Uma pequena central hidrelétrica, está ela bem ali no cantinho. E o que acontece com isso? À medida que esses projetos vão entrando em funcionamento, há uma redução. A ideia é que haja uma redução no custo de produção da companhia, além desses reaproveitamentos, aqui como expansão, recuperação de químicos e utilidades e outros. Ou seja, a companhia está trabalhando numa linha aqui, e essa me parece ser esse parece ser um aspecto interessante da companhia, de além de fazer uma economia de energia, fazer uma redução no custo da produção dos seus produtos. Além disso, veja aqui, ó, tem esta nova impressora de corte e vinho, e aqui você, no caso,
na possibilidade, ou se você for ingressar como acionista da companhia, para que você se aprofunde mais para saber o quanto isso aí impacta, porque afinal de contas o produto que sai da companhia ele tem que ser marcado, aquelas flechas que dizem o lado que é para cima, a parte de produção, a questão do corte e as economias em função daquelas aparas que a gente viu lá atrás. E sobre dividendos, na apresentação vamos ver o que a companhia teve a dizer. Nível de dividendos para minha recompra na verdade. Na verdade, nós temos uma política de dividendos, né, e nós queremos segui-la pagando 25% de dividendos a cada trimestre e complementando com 25% do fechamento do exercício, desde que a alavancagem esteja abaixo de 2,5, e todas as nossas projeções e investimentos eles têm sido nessa dinâmica de manter a alavancagem abaixo de 2,5 vezes, e com isso ter uma atratividade grande do nosso papel no mercado pelo pagamento de dividendos também, além da valorização da empresa, evidentemente. Mas a nossa política é pagar 50% e tentar, ao longo do período, evidentemente, algum trimestre pode acontecer, a alavancagem passar de 2,5 vezes, um período para investimentos, mas a gente não vislumbra essa situação nesse próximo ano acontecendo. Nós devemos ficar com a alavancagem abaixo de 2,5 vezes e entrar num processo de alavancagem muito rápido já a partir de 2024. Então nós vimos aí que a alavancagem ela está sob controle e, além disso, a companhia ela então vai ficar nesse patamar de distribuição de 50%, que foi dito agora, no mínimo 25%, mas isso já é uma previsão estatutária. E a gente pode dar uma olhada logo em seguida o que a gente pode esperar do ponto de vista de proventos para a companhia. E apenas para encerrar essa primeira parte, durante a apresentação dos resultados, na parte de perguntas e respostas, eu acredito que seja um acionista, Marcos Carneiro, aqui foi feito um bate-bola sobre os projetos da companhia que eu recomendo que você assista para você entender direitinho como a companhia está se posicionando, principalmente por conta das dificuldades que ela tem a enfrentar, primeiro e segundo trimestre de 2023 e aquilo que ela pode recuperar com os projetos que entram ao longo do segundo semestre de 2023. E agora encerrando aqui com o nosso quadro de indicadores, veja que a gente estava estimando, a gente sempre faz uma estimativa para todo ano. E a partir daí a gente começa a olhar para frente como é que a companhia pode se comportar. Veja que a gente tinha uma estimativa aqui de 1,6 bi de receita líquida, a companhia chegou a quase 1,7. Ficamos aí uma margem bastante interessante. Nós estimamos um lucro líquido de 393 milhões, a companhia chegou a 378 milhões. Nós tínhamos, a gente sempre faz uma estimativa bastante conservadora de pagamento de 54 centavos de dividendos, a companhia pagou quase 64 centavos. Então nós ficamos aí dentro da nossa margem e sempre que a companhia paga mais, a gente entende como uma análise vitoriosa, porque afinal de contas a companhia está pagando mais do que nós estimamos e no caso se nós tivéssemos investido com uma visão conservadora, teríamos recebido mais do que nós esperávamos. E agora olhando para o ano de 2023, então a gente continua aqui com uma estimativa de 1,6 bi em função desses resultados um pouco mais atrasados que aconteceram agora no primeiro trimestre e justamente com as estimativas que a companhia faz de que não haja uma imediata recuperação. A companhia fala até durante a apresentação dela da possibilidade recessiva, tanto no cenário global quanto no cenário local. Com isso, um lucro líquido que nós estimamos aqui, 331, um pouquinho menos do que o ano passado, e diminuímos a nossa estimativa de proventos em 49 centavos. A companhia já fez anúncios para esse ano de 47. Depois ela faz ainda mais, normalmente, mais 2 anúncios durante esse ano de aproximadamente 10 centavos, podendo a companhia chegar a 67, até maior do que ela atingiu no ano aqui de 2022. Mas a gente prefere ficar sempre nessa visão mais conservadora. Como nós vimos, o patrimônio líquido da companhia 1,1, quase 1,2 bi, ela cresce em relação ao ano passado, 5,26, isso é importante, porque com o preço da ação, no momento que nós estamos fazendo esse vídeo de R$ 8,49, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,77, o que quer dizer que se essa ação, quando está acima de 1 e abaixo de 2, esse valor, a gente considera que a ação não está nem caro nem barato, talvez ela esteja se oferecendo na medida que tenha um dividend yield bastante significativo. Lembrando que a companhia ela colocou ali um dividend yield de um pouco mais de 9%. Se nós considerarmos a nossa projeção do lucro líquido e o preço da ação, nós temos um preço da ação dividido pelo lucro líquido em 6,3, indicando aí que em torno de 6 anos e 4 meses, você recebe de volta pelo valor que você investiu. Para esse dividendo que nós estimamos, veja que a companhia
ela chega a um preço teto aqui de R$ 8,10 e um dividend yield de 5,73. Nos últimos 5 anos, a companhia pagou apenas 22 centavos, isso nos daria um preço teto de 3,62. Como é que a gente chega nesse preço teto? Nós dividimos esse dividendo que nós projetamos por 6%, que é o mínimo que nós aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. No entanto, para o preço que estamos trabalhando aqui, que é o que coletamos agora há pouco do mercado, o nosso dividend yield ficaria aqui em 5,73%. Ou seja, fica abaixo dos nossos 6% que nós procuramos. E o preço teto, como eu disse, em R$ 8,10, enquanto ela está a R$ 8,49. E agora eu posso fazer as minhas conclusões depois de tudo que eu vi aqui da Irani. Eu não tenho assim uma plena concordância com o que os influenciadores aí, principalmente aqueles que têm muito mais acessos, né, com algo que ninguém está vendo. Eu acho que tem um bom investimento ali na companhia. Ela está com preço, busca uma valorização, tem um bom pagamento de proventos. Eu digo assim, bom pagamento do ponto de vista das regras que ela estabelece, 50%, e estando ali com um endividamento abaixo de 2,5%. Se ela conseguir um resultado maior, ela tem condições de pagar um provento acima daquilo que nós procuramos no mercado. O que me parece é que é uma empresa, e aí você precisa ter claro isso, ela está dentro de um mercado que é muito cíclico. Então, assim como ela teve um resultado exuberante aí no ano de 2023, pode não se repetir por todos aqueles fatores que eu vi na parte de resina, na parte do papelão, na redução das aparas. Tudo isso aí vai contribuir para que talvez o resultado não consiga passar do que ela obteve neste ano. Se vai acontecer ou não, eu não sei, mas a companhia ela tem ainda uma perspectiva aí de um cenário recessivo e manter os seus resultados dentro dos mesmos patamares ali de 2022, ou seja, ela não vai passar muito do que ela já pagou no ano passado, e aí esse preço aí, a mim pelo menos, não é convidativo. Mas eu deixo para você, a minha é uma mera análise, é um ponto de vista, a interpretação, você investidor, ela cabe a você verificar se isso é de acordo com aquilo que você espera da sua carteira. Dito isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, vou ficando por aqui, me despedindo de você e deixando como sempre o meu grande abraço!